Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta com o último bloco do Canal Esportes e agora destacando o campeonato alagoano é massa. Sexta rodada, o campeonato está prestes a acabar, né? Já vamos para a sexta rodada, lembrando que essa primeira fase são apenas 7 rodadas. E neste sábado a gente tem às 4 da tarde a equipe do Ásia jogando diante do Murici. Olha, meu amigo, esse jogo com certeza chama muito a atenção. As duas equipes estão bem, o Ásia ocupa a segunda colocação, portanto tem a possibilidade de garantir a sua classificação já nesta rodada. A gente tem a equipe do Ásia jogando às 4 da tarde contra a equipe do Murici, né? Na tabela da federação está às 4 da tarde, viu? Então você que está acompanhando aqui pelo GE, mas na tabela da federação está às 4 da tarde. A gente tem às 4 da tarde a equipe do Ásia jogando contra o Murici. Às 5 da tarde tem o CSA jogando no estádio Repelé diante do Penedense. E aí no domingo, no complemento da rodada, os dois jogos às 4 da tarde, com a equipe do Coruripe jogando contra o CRB, lá em Coruripe, e o Cruzeiro jogando contra a equipe do CSE. O técnico do CSA, o Marcelo Cabo, ele deu a entrevista coletiva depois da vitória diante do Dimensão Capela, comemorou muito porque os atacantes voltaram a marcar, inclusive com o Thiago marcando 2 gols, falando que há a possibilidade do CSA garantir a classificação já neste fim de semana. Para isso acontecer, não basta o CSA vencer, precisa que o Cruzeiro faça um fato acontecer que não foi realizado ainda nesta temporada no campeonato da primeira divisão. É ele derrotar o CSE que briga por classificação. Vamos para o Warner Oliveira, trazendo notícias do time de maior número de títulos conquistados no futebol de Alagoas, da equipe do CSA. Fala, Warner! Chegando com mais notícias do CSA, que não vai contar com o jovem Lucas, né, como goleiro suplente, né, no jogo contra a equipe do Penedense no próximo sábado. CSA também não tem como contar com o Ricardo Senna, que saiu também machucado no jogo do último meio de semana contra a equipe do Dimensão Saúde. Mas motivação foi o que não faltou após o jogo no time do CSA para o próximo compromisso. É agora campeonato alagoano, porque segundo o próprio técnico Marcelo Cabo, ele respeita todas as competições, mas se vencer na equipe do Penedense, a depender dos resultados, o time do CSA pode até conquistar a classificação nesta rodada para a etapa semifinal do campeonato alagoano. Mas ainda tem a rodada final desta primeira fase, que será contra o CSE em Palmeira dos Índios, no estádio Juca Sampaio. CSA que a qualquer momento pode anunciar a contratação de mais um goleiro. Eu volto aí na nossa programação esportiva. O Warner Oliveira trazendo notícias da equipe do CSA. Ele joga no sábado, o Cruzeiro joga no domingo, enfim. Primeiro ele tem que vencer a partida dele, senão ele vai ter que decidir a situação contra o CSE e fica muito mais complicado, porque o CSE vai jogar dentro de casa na última rodada contra o CSA, mas enfim, ele primeiro precisa vencer a sua partida e aí, dependendo do resultado, esperar o tropeço do CSE. Isso. Nada fácil, né? Nada fácil, principalmente... O secador tem que ser muito bom para funcionar. Principalmente porque o próprio CSA não passa confiança para o torcedor de que ele próprio vai vencer. Eu entendo o torcedor que está otimista para esse jogo contra o Penedense. Tem que estar, mas o CSA, para mim, não passou nenhuma confiança de que ele é uma equipe que vai chegar no Penedense e já tem a vitória praticamente selada. Mas 6, cara. Mas foi nos garotos, nas crianças do Dimensão Capela, né? Então é difícil, é complicado. O CSA primeiro tem que pensar não perder para o Penedense. É o primeiro passo. Se ele não perder, já vai ter um caminho bem andado aí para a sequência. E se der para vencer, melhor ainda. Mas o CSA hoje não passa confiança de uma equipe que vai chegar no Penedense e vai sobrar. Se ele não vencer, digamos que o CSA apenas empate contra o Penedense, né? Aí ele vai a 7 pontos. 8 pontos. Iguala com o Murici, só que o Murici joga com o Ásia. Isso. Um empate lá, a equipe do Murici já abre um pontinho em cima do CSA. E o CSE joga contra a equipe do Cruzeiro. Então, a depender do resultado, o CSA pode tanto conquistar a classificação como pode sair do G4. Exatamente. O CSE entrar. Então, é por conta disso, dessa distância de possibilidades, que não me passa tanta confiança, porque o CSA fez um campeonato até aqui inseguro, ganhou os 2 primeiros jogos e perdeu os outros 2, empatou agora com o Murici.
Foi um campeonato seguro, um campeonato irregular. A sequência do CSA tem que dar muita sorte agora para conseguir classificar. Não vejo ele classificando nessa rodada mesmo vencendo. Já pelo CSA enfrentar um Cruzeiro mais baqueado e tudo mais. Pode acontecer, eu não estou descartando nada, mas o CSA primeiro tem que fazer a parte dele e esquecer um pouquinho o CSE. Primeiro ganha do Penedense, depois você pensa no adversário. O CSA não tem hoje o luxo de pensar em duas coisas, né? Não tá no lucro, se conseguir classificar, imagine classificar com uma rodada de antecedência. Exatamente. No outro jogo deste sábado, a gente tem a equipe do Asa jogando dentro de casa, diante do Muricy. A partida acontece às 4 da tarde. O Asa que fez, inclusive, contratação essa semana, enfim, está reforçando ainda o elenco. E a gente tem o Kellyton para a gente acompanhar no canal Esportes, ele falando a respeito de todo o trabalho realizado, buscando exatamente uma vitória no fim de semana. Vamos acompanhar o jogador da equipe do Asa. Fico muito feliz por essa oportunidade, né, que o professor Rodrigo vem me dando. E fico muito feliz, espero que daqui para frente eu melhore a cada dia, cada jogos, e que eu aproveite o máximo dessa oportunidade. Conta um pouco da sua trajetória no futebol, é verdade que você parou de jogar? Sim, é verdade, aconteceu muitas coisas. Eu tinha falado na entrevista, né, que há 6 meses atrás eu não estava jogando profissionalmente, estava trabalhando e do nada surgiu a modalidade X1, onde o dono da arena lá, que hoje é o meu empresário, ele investiu em mim, me deu uma força, me motivou. E hoje eu estou aqui. Eu agradeço também muito ao Júnior, ele que me fez estar aqui também, né? E junto com a diretoria, até agora está dando tudo certo. O que você espera para a sequência de jogos do Alvinegro na temporada? O que espero é dar felicidade à nossa torcida e com fé em Deus vamos dar o resultado. Quem é a sua inspiração no futebol? Poxa, minha inspiração no futebol é Deus. Deus, ele é tudo, né? Então, ele me motiva muito e é com ele que eu entro nesse campo e ele me dá força. Passa uma mensagem aí para a Nação Negra. Nação, quem tá falando aqui é o Kellyton. Sábado, amanhã é jogo e vamos em busca dos 3 pontos. Beleza? É nóis. O jogador da equipe do Asa de Arapiraca, quando ele falou Júnior, entenda Júnior Viçosa, que é o padrinho dele no futebol, né? Tá bem ele de padrinho. Tá tudo em casa, né? Tá tudo ali de Viçosa em Arapiraca, tá ótimo. Esse jogo tem tudo para ser um baita de um jogo, cara. Às 4 da tarde deste sábado, portanto, você tem a partida do Asa contra o Muricy. A gente tem no domingo a equipe do Coruripe jogando contra o CRB, tem o jogo do Cruzeiro contra o time do CSE. Lembrando que o CRB ganhou nessa sexta-feira a regularização de mais um jogador, né? Jogador que chegou essa semana, foi a última contratação feita do CRB, né? A gente tem aí o Caio César, que estava há 5 anos no futebol japonês. Eu até, viu, diretor? Eu perguntei à turma se o olhinho dele não estava meio apertado, né? Tanto tempo no Japão. Mas não, rapaz, tá vendo que ele tá de olho bem aberto, já está regularizado para reforçar a equipe do CRB. A gente falava a respeito dele há poucos instantes, dessa possibilidade de talvez até ele jogar contra o Coruripe ou não, porque ele vem de um país onde o futebol não é tão competitivo quanto no Brasil e há um período de adaptação, o retorno ao Brasil depois de tanto tempo. Enfim, talvez ele não atue, mas já está regularizado, é mais um jogador que acredito que chega para compor o elenco para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vejo com essa situação. E o CRB não tinha um reserva para volância, né? Porque você tinha Falcão e Rômulo como titulares, mas só o João Pedro, fora o Baranha, que é um garoto da base. E você agora tem a opção do Caio César, pelo menos ele pode jogar como segundo volante, deixar o João Pedro mais na do Falcão, quando for necessário. E é uma contratação que tem algumas dúvidas, eu mesmo tenho algumas dúvidas em relação ao futebol do Caio, não vi ainda ele atuando, muito tempo ele jogou no Brasil. Eu ainda era pirralho quando ele atuou no Brasil da última vez, mas é um cara que pode vir ajudar. Se o Daniel Paulista deu um aval e a diretoria foi atrás, pode ter sido uma boa oportunidade de mercado, mas tem que demonstrar no campo.
Verdade. Olha, a tabela de classificação do Campeonato Alagoano, que ela pode mudar consideravelmente nesse fim de semana. A equipe do CRB lidera, já está inclusive classificado para a próxima fase, a fase semifinal do Campeonato Alagoano, tem 13 pontos. Na segunda colocação vem a equipe do Asa, com 10 pontos. O Asa pode carimbar, esse sim, a sua classificação já para a próxima fase, no jogo do sábado contra o Murici. Na terceira colocação vem o time do Murici, que pode também encaminhar a sua classificação, tem 8 pontos. Na quarta vem o CSA com 7. Na sexta vem o CSE, que joga contra o Cruzeiro, lanterna da competição, que ainda não pontuou, tem 6 pontos. O sexto colocado é o Penedense com 5. O sétimo, Coruripe, com 4 pontos. E o Cruzeiro ainda não pontuou. Olha, a gente falando a respeito da campanha do Cruzeiro, é muito difícil que o Cruzeiro permaneça na primeira divisão do Campeonato Alagoano para a próxima temporada. Tudo se desenha para que, de fato, ele seja rebaixado. Uma derrota, rebaixa o Cruzeiro. Se ele empatar, o CRB tem que vencer para ele ter as esperanças. Se ele ganhar, ele pode cair também, mas só se o Coruripe ganhar do CRB. Então, tem quase nenhum resultado para o Cruzeiro ficar na primeira divisão. A matemática permite, mas o futebol é que mais prejudica o Cruzeiro, ironicamente. Hoje, o principal candidato, 90% de chance de ser rebaixado, é muito difícil o Cruzeiro escapar, mas enquanto a chance é a esperança, né? Então, o Cruzeiro, não tenho dúvidas que vai se dedicar, porque é um time formado por homens, caras competentes. Adriano Cabeça é um líder, assim, imenso, um cara, assim, de coração muito bom, mas, infelizmente, o trabalho não é tão bom assim, no momento, e o Cruzeiro está a alguns minutos da queda. Vamos ver se vai conseguir nos surpreender, mas no momento não. Seria realmente uma guinada muito grande na reta final do Campeonato Alagoano é massa. A nossa Juniele Rocha também está conosco aqui no programa e chega trazendo notícias. Fala! Olá pessoal, um grande abraço, começando a nossa sexta-feira, trazendo os destaques de CRB e CSA para esse fim de semana. Começando pelo CSA, que já joga amanhã, enfrenta a equipe do Penedense no estádio Rei Pelé. O jogo vai acontecer às 17 horas e a gente fica na expectativa de ver o que é que o técnico Marcelo Cabo vai promover de mudança nessa equipe. O CSA que espera vencer para poder ficar mais próximo da classificação para a próxima fase. Já o CRB joga no domingo, fora de casa, enfrenta a equipe do Coruripe. E o detalhe é que para essa partida o técnico Daniel Paulista deve promover também alterações na equipe. Vale lembrar que ele perdeu o Rômulo na última partida, na partida contra o Rio Branco pela Copa do Brasil. Ainda no aquecimento, o jogador acabou sentindo dores no tornozelo, ele nem chegou a jogar, então segue sendo dúvida para o técnico Daniel Paulista. O CRB que vai voltar hoje aos trabalhos, nessa sexta-feira, para poder finalizar tudo e já definir a equipe que vai jogar contra o Coruripe. Então, essas são as principais informações de CRB e CSA, as duas equipes jogando nesse fim de semana pelo Campeonato Alagoano. Tá aí então a nossa Juniele Rocha trazendo as informações e os bastidores também de CSA e de CRB. Portanto, rodada super importante acontece neste fim de semana. Se fala muito já da Copa do Nordeste, como eu falei durante o programa, é uma competição que chama muita atenção e principalmente a partida do CRB contra o Bahia, que acontece na próxima quarta-feira na capital alagoana. O Bahia que venceu a equipe do Motoclube pela primeira fase da Copa do Brasil, jogo realizado na última quarta-feira. E para você ter uma noção de que tipo de adversário a equipe regatiana vai enfrentar nesta competição, a gente tem inclusive os melhores momentos, os gols da partida do Bahia diante do Motoclube. O Bahia está fazendo um investimento altíssimo nessa temporada. A gente tem um jogador como Everton Ribeiro, que veio da equipe do Flamengo, não teve o seu contrato renovado e que só ele recebe 2 milhões de reais entre salário e luvas. É muita coisa, né, velho? 2 milhões é quase a folha do CRB, né? Pois é. Mensal. Então, assim... Quando a gente recebeu lá o Boroni, né? Ele disse que o CRB tem uma despesa mensal algo em torno de 2,5 milhões. O Everton Ribeiro paga o CRB todo mês. Então, assim, é um time muito forte o Bahia. Se você pegar nome por nome, tem uma discussão se Bahia ou o Fortaleza tem um elenco mais forte no Nordeste, mas o Bahia, em termos de investimento, é o mais forte. Isso não dá para negar. Tem alguns percalços nesse início de temporada. Perdeu pro Vitória no Bavi.
Perdeu para o River do Piauí, mas ali numa situação que acontece, é do jogo. O River jogou defensivamente, fez um gol e aí se defendeu durante praticamente os 90 minutos. Só que é um Bahia com um poder de fogo muito grande. E a prova tá aí, que meteu 4-0 do Motoclube, sendo que necessariamente nem precisaria fazer nem um placar. Nem precisava tanto, né? Pois é, só empatar. Só então, empatar. Assim, é um Bahia muito forte. Tem o Caio Alexandre, que joga muita bola nesse time do Bahia. Everton Ribeiro dispensa comentários também. Então o CRB dá para ter jogo, como conseguiu contra o Fortaleza. Mas é um time muito perigoso, o CRB tem que ficar atento aí nesse jogo com o Bahia. Valeu, então. Olha, estamos encerrando o programa. Guilherme, bom fim de semana, bom trabalho. Viaja a Cururi para fazer a partida do CRB. Então, bom descanso e bom trabalho. Para todos nós, né, Orlando? E mais tarde estamos juntos também. Se Deus quiser, lá no Bola Quente. Olha, ponto final no nosso canal Esportes de hoje. Agradecendo a você que esteve conosco durante toda a semana. Encontro marcado para a próxima segunda-feira. Valeu? Você curtiu o canal Esportes pela TV Mar, canal 525 da sua NET, claro, também pelo portal GazetaWeb.com, e a gente se vê também nas redes sociais da nossa TV Mar. Grande abraço para todos, bom fim de semana. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa!